Dias antes do plantio, né? Correção do solo, ela tem que ser feita 60 dias, pelo menos, antes do plantio, para dar tempo do calcário reagir. E lembrar que tem que chover, tem que ter chuva, porque senão o calcário não reage. O calcário não reage no seco, tá bem? Então, esses 60 dias aí vai depender também de chuva, ou se eu estiver numa região semiárida, se eu vou, por exemplo, molhar, né? Se eu vou irrigar essa área ali, tá bem? Bom, 30 dias antes do plantio, ideal que eu faça o quê? Que eu prepare as covas ou os berços de plantio, tá? Pelo menos 15 dias antes, mas a gente recomenda com 30 dias de antecedência. Eu vou fazer o quê? Vou fazer a marcação das covas, né? Vou escolher qual o espaçamento que vai ser minha cultura, vocês viram isso lá na primeira aula. E, aliás, desculpa, vocês estão vendo isso aqui agora, né? Como é que eu calculo a quantidade de plantas por área, tá bem? Como é que eu vou marcar isso no pomar? Então, quem, por exemplo, já viu um pedreiro trabalhando, né, para marcar o início de uma construção, a gente usa essa metodologia também na fruticultura para poder marcar onde é que vão ficar as covas, né, como é que vai ser o espaçamento entre plantas, tá bem? Bom, voltando, então, à parte de como eu vou fazer essa recomendação. Então, vejam, eu tenho aqui uma área que eu vou plantar de uva de 3,5 hectares, tá bom? O espaçamento vai ser 3 por 1,5, e eu vou, por exemplo, transformar a recomendação de fósforo, né, que é em P2O5, tá bom? Para o adubo comercial da região, que é o super simples, que tem 18% de P2O5. Eu posso utilizar, dependendo da minha região, posso usar o MAP. Por exemplo, no caso lá de Janaúba, né? Provavelmente eles trabalham lá mais com MAP, tá? Porque o MAP o fósforo no MAP sai mais barato, você ainda tem 9 a 11% de nitrogênio que é fornecido, e no caso do super simples, eu tenho gesso. Então, se eu já tenho um solo como esse meu aqui, que tem muito cálcio com relação ao magnésio, eu trabalhar com super simples aqui, que tem gesso, que tem mais cálcio, né? Eu também posso estar piorando a situação, tá? Então, nessa situação minha de recomendação aqui, devido à relação de cálcio para o magnésio, talvez utilizar super simples não seria interessante. Seria melhor eu trabalhar com MAP aqui, ou com super triplo, tá? Uma outra forma de o fosfato natural, né? Uma outra forma aqui de adubo comercial para fornecer o P2O5. Mas, no caso aqui, eu só tenho super simples, tá bom? Então, eu vou trabalhar com super simples, sabendo que não é o ideal para essa análise de solo que eu estou mostrando para vocês. E vou transformar essa recomendação do adubo comercial, né, em quilos de super simples por hectare, em gramas por cova. Essa é a diferença, por exemplo, quando eu trabalho com culturas perenes, né? A cultura perene, muitas vezes, a recomendação vem por hectare do adubo, né? E eu tenho que transformar ela em plantas, porque eu vou fazer adubação dentro da cova de plantio, tá bom? Então, tem essa diferença. Então, vejam aqui, ó, que a minha quantidade de fósforo é 3,4 e 2. Então, se eu for trabalhar com a média, vai dar uma média de 2,7 na profundidade de 0 a 40, né? Se eu for trabalhar com a menor, vai dar 2. De qualquer maneira, eu vou precisar agora de uma recomendação de um órgão de pesquisa ou de uma entidade, né, que trabalhe com a cultura. No caso aqui, eu vou usar essa recomendação para adubação de plantio da Embrapa, tá bem? Embrapa semiárido, lá de Petrolina, Juazeiro. Então, vejam aqui, que na recomendação deles, para solo arenoso, que era a minha situação lá, né, eu recomendo aqui, abaixo de 11, 160 quilos por hectare de P2O5. Então, a recomendação de plantio, né, de fósforo para o meu plantio de uva aqui seria 160 quilos de P2O5 por hectare. Se eu for plantar figo, é uma coisa, se eu for plantar pêssego, é outra. Então, adiantando alguma pergunta, tá? Esse 160 aqui é para uva, isso aqui principalmente onde? Na região de Petrolina, ou seja, clima semiárido. Se eu for pegar a recomendação de São Paulo, que é mais próxima do sul de Minas, pode ser que ela seja um pouco diferente, tá? Mas eu vou trabalhar com essa aqui da Embrapa de Petrolina. Então, eu tenho que colocar aqui 160 quilos
de P2O5 por hectare. Ou seja, eu tenho que transformar esses 160 quilos de P2O5 no adubo comercial fornecedor de fósforo. No caso, o super simples, que tem 18% de P2O5. No caso do potássio, vejam que o potássio tem um problema que é um pouco diferente, que o professor Kleber vai ensinar a vocês. Vejam que na minha análise de solo, o potássio está em quê? Em miligramas por decímetro cúbico. Tome muito cuidado com isso aqui. Na minha análise de solo, na minha recomendação, ela está em centimol de cargas por decímetro cúbico, ou seja, são formas diferentes de expressar o mesmo nutriente. No caso de fósforo, não tem problema, porque a minha análise de solo, o fósforo está em miligramas por decímetro cúbico, e na minha recomendação, o fósforo também está em miligrama por decímetro cúbico. Como é que eu transformo o potássio de miligramas por decímetro cúbico para centimol por decímetro cúbico? É muito difícil, muito difícil. Basta você pegar esse valor, tá bom? E dividir por 391. O professor Kleber vai ensinar por quê, tá? Como eu falei para vocês aqui, eu uso o quê? O uso da recomendação. Por que é por 391? Se vocês quiserem saber, eu posso até explicar, mas o professor Kleber vai chamar a atenção. Para nós aqui, é mais fácil pegar, por exemplo, esse valor médio aqui, ó, vai dar 134, 135, né? Dividir por 2 vai dar o quê? Vai dar uns 67, mais ou menos, tá? Ou mesmo se eu usar o 47 aqui, ó, isso, quando eu trabalhar com esse valor médio, vai me dar um valor de mais ou menos 0,34. Dividir esse 67 por 391 vai dar 0,34 alguma coisa. O que vai estar aqui, ó, na minha recomendação, entre 0,31 a 0,45. Então, vejam que aqui, ó, não precisa de aplicar o quê? Potássio no plantio. Tá vendo? Então, minha adubação de plantio vai ser só o quê? 20 litros de composto orgânico ou de seco curtido de curral, mais 160 quilos por hectare, tá? De P2O5, transformando ele em super simples. E como é que eu vou fazer isso? Regra de 3. Então, as contas que vocês precisam saber como técnico em fruticultura é saber fazer regra de 3, tá? Então, vejam, o super simples tem 18% de P2O5. O que é 18%? É 18 em 100. Então, significa que cada 100 quilos de super simples, eu tenho 18 quilos de P2O5, tá bom? Quantos quilos de super simples eu preciso ter para fornecer o quê? 160 quilos de P2O5, tá? Então, eu tenho que fazer essa regra de 3. E aqui na regra de 3, eu vou multiplicar invertido. Os X quilos de super simples, eu multiplico pelo 18 quilos de P2O5, que vai ser igual, né, vou montar essa equação, a 100 quilos de super simples vezes 160 quilos de P2O5, tá? Multiplico invertido, eu vou ter, de um lado, 18 quilos de P2O5 X, do outro lado, eu vou ter 16 mil quilos de P2O5 barra super simples. Como aqui o 18 quilos de P2O5 está multiplicando o X, eu vou jogar ele para o outro lado da equação, ou seja, eu vou dividir o 100 vezes 160 por 18, o que vai me dar um valor aqui, tá? De 888 quilos de super simples, tá bom? Bem, esse 888 de super simples é no hectare. Então, quanto de super simples o produtor vai ter que comprar? Vai ser o 888 vezes o tamanho da área, né, que é 3,5 hectares, o que vai dar mais ou menos 3.108 quilos de super simples. Só que, normalmente, o produtor vai comprar esse adubo, tá, na forma de sacos de 50 quilos. Então, 3.108 quilos vai ser aproximadamente 63 sacos de super simples para poder fazer essa adubação. Esse super simples, né, esses 888 quilos, é para aplicar em quê? Em 1 hectare. Só que eu tenho que aplicar por plantas, tá? E para eu calcular quanto que eu vou colocar por plantas, eu tenho que saber calcular quantas plantas eu tenho no hectare.
E aí, na aula de vocês, tem lá um videozinho meu, né, ensinando como vocês calculam o número de plantas por hectare, tá bom? Basta primeiro fazer o quê? Aí é calcular a área de um retângulo, né? O espaçamento não é 3 por 1,5, então eu tenho ali um retângulo com 3 metros de lado maior e 1,5 metro de lado menor. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Basta multiplicar base vezes altura, ou seja, multiplicar 3 vezes 1,5, tá bom? Então, a área de uma planta de uva, no espaçamento de 3 por 1,5, é 4,5 metros quadrados. Aí é a regra de 3 novamente, tá? Se uma planta, né, eu tenho 4,5 metros e meio, né, quantas plantas eu vou ter em 10 mil metros quadrados, que é um hectare? Basta fazer o quê? Essa regra de 3, eu vou ter 10 mil dividido por 4,5. 10 mil metros quadrados, que é a área de um hectare, dividido por 4,5, que é a área de uma planta, para saber quantas plantas eu tenho em um hectare. Dividindo 10 mil por 4,5, eu vou achar 2.222,22 plantas, tá? Só que eu não tenho 0,22 plantas. Ou eu tenho 2.223, ou eu tenho 2.222, tá bom? Não existe 0,2 plantas. Então, se eu dividir aqui os 888 quilos, né? Já vou transformar em gramas para me facilitar. 888 quilos transformado em gramas, basta fazer o quê? Multiplicar por 1.000, porque 1 quilo são 1.000 gramas. 888 quilos vezes 1.000 gramas, o que vai me dar o quê? 888 mil gramas. Dividido 888 mil gramas por 2.222, eu vou achar um valor aqui aproximado, né, de 400 gramas de super simples por planta. Então, já aqui tenho a minha recomendação de plantio para a cultura da uva. Então, lembra quando eu falei com vocês, né, com a pergunta, se não me engano, do Marcelo, que com análise de solo eu posso economizar a adubação do produtor? Né? Então, se o produtor ali, vejam que como eu fiz análise de solo, eu vi que não precisa de colocar potássio. Então, muitas vezes o produtor poderia colocar um formulado lá, NPK, por exemplo, tá bom? Estaria colocando potássio a mais que a planta não vai aproveitar. Ou seja, vai estar gastando dinheiro, além de estar podendo pensar aqui no lado ambiental, né? Até contaminando o ambiente, porque se esse potássio colocado a mais não for absorvido para a planta e não for retido, né, pela CTC do solo, ele vai o quê? Percolar nesse solo. E ele vai percolar e vai sair aonde? Vai sair no lençol freático. Então, ele pode eutrofizar aí o lençol freático. Isso pode acontecer com nitrogênio também. Tá? É um problema sério aí, principalmente na forma de nitrato, eutrofizando o lençol freático aí, e aí prejudicando, por exemplo, a alimentação animal ou o consumo humano dessa água. Bom, então, no caso aqui, a minha recomendação de calcário seria, aqui a gente viu lá, 5,21 toneladas por hectare, dividido de 0 a 20, 20 a 40, e o preparo da cova 30 dias antes, né, eu colocaria ali, por exemplo, 20 litros de composto orgânico, tá bom? Mais 400 gramas de P2O5 na abertura da cova, né? Eu vou jogar metade da terra de um lado, metade para a outra. No caso da uva aqui, uma cova aí em torno de 40 por 40 por 40, tá bem? De profundidade, podendo chegar até 60 por 60 por 60. Qual que seria melhor? Com certeza 60 por 60 por 60. Lembram? A uva vai ficar aí 20 anos, 30 anos no terreno. Então, nesse momento que eu vou fazer esse berço, essa cova, quanto maior for, mais condição essa planta vai ter de um crescimento inicial rápido, de entrar em produção mais cedo, tá? Qual o problema que eu tenho de fazer uma cova de 40 e uma cova de 60? Custo, tá bom? Uma cova de 60, um trabalhador vai gastar, vai fazer menos cova num dia de trabalho do que se ele estiver fazendo por 40. Portanto, essa cova 60 por 60 vai ficar mais cara. Aí volta aquela questão que eu falei com vocês, o papel do técnico em fruticultura. É trabalhar com o produtor, né, essa relação de custo-benefício, tá bom? Bem, ele vai ter um custo maior agora, mas, por outro lado, ele vai ter um ganho, né, de desenvolvimento da planta, tá bem? Mas vamos fazer a nossa cova aqui 40 por 40 por 40. Então, eu vou preparar ali por hectare 2.223 covas, tá? Por hectare. No total ali,
eu vou ter aí, vezes 3,5 hectares, né? Veja a quantidade aí de covas, vai ser aí na faixa de 6.666, com mais 7.700, quase 8.000 covas para os 3,5 hectares. Imagina quantas covas de 40 por 40 um trabalhador rural faz por dia, aí vocês vão imaginar o tamanho do custo que vai ser abrir essas covas. De repente, como esse espaçamento entre covas é pequeno, né? É 1 metro entre covas, entenderam? Talvez seja mais interessante o produtor fazer o que, em vez de cova, usar um trator com um sulcador, né? Sulcar essa linha de plantio, e aí ele consegue preparar essa cova bem mais barato do que, por exemplo, abrir cova por cova. Papel de quem para levar isso ao produtor? Papel de vocês, como técnico em fruticultura. Quais são as opções que ele tem? Pode abrir a cova manual, pode utilizar um trator com fuso, né, por exemplo, abrindo essas covas. Existem essas perfuratrizes hoje, a gasolina pode fazer essa cova também com perfuratriz a gasolina ou a trator. O problema que tem de utilizar esses equipamentos, se for um solo mais argiloso, você pode espelhar, tá certo? A parede dessa cova. Então, precisa, depois de fazer isso, vir com, por exemplo, como é que chama? Uma alavanca, né? E quebrar aquela crosta ali, porque se ela ficar espelhada, quando a planta começar a crescer a raiz, ela vai bater nessa parede espelhada, ela não vai conseguir perfurar e a raiz vai ficar ali contida numa área pequena, a planta não vai se desenvolver depois, tá bom? Mas uma maneira boa para você conseguir diminuir o custo de abertura de cova é utilizar trator com sulcador. Você abre um sulco ali na profundidade de 40 centímetros, depois você vai vir dentro desse sulco, no espaçamento, por exemplo, a cada 1 metro, vai fazendo ali a adubação e vai preparando essa cova para o plantio 30 dias depois.